A gente veio hoje para falar um assunto que é importante também para vocês, né? Essa semana nós estamos concluindo algumas obras, alguns serviços de regularização de alguns clientes, glória a Deus, porque depois do carnaval a prefeitura deu um tempo, né, teve essa parada do final do ano, aí depois do final do ano vem carnaval, aí tem muito feriado e tudo mais, e a gente depende da prefeitura pra gente resolver alguns processos, né? E essa semana, graças a Deus, nós tivemos alguns processos que estão saindo, né, que já estão com um processo de dar a carta final do habite, né, que eram casas que estavam extremamente fora da norma da prefeitura, né, não tinha área permeável, não tinha afastamento, eram construções que tinham usado o lote inteiro, né, tinha umas situações bem complicadas para resolver, mas glória a Deus, deu tudo certo e elas estão saindo. E é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês. A gente, até ano passado, o que acontecia? Obras que elas estavam fora do padrão do plano diretor, por exemplo, aqui em Manaus a gente precisa ter uma área, deixar uma área da nossa casa, e assim, se você for prestar atenção, a nossa casa, o nosso carro, nunca é nossa de verdade, né? Porque a gente continua pagando imposto, a gente continua pagando taxas, né? E a gente não pode fazer tudo que a gente quer na nossa casa, né? A gente não pode usar todo o terreno, a gente não pode construir do jeito que a gente bem entende. Tem normas que muitas das vezes atrapalham, mas muitas das vezes elas servem também para que a gente tenha parâmetros para que outras pessoas não invadam o nosso espaço, né? Para que as pessoas construam de forma organizada, né? Que deixe a área permeável dentro do seu imóvel para que não escoe toda a água para a rua, para não causar alagamento, em situações. Até ano passado, quando essas casas elas estavam fora do padrão da prefeitura, o que acontecia? As pessoas queriam regularizar, nós dávamos entrada na prefeitura, entregávamos as documentações, os projetos, a prefeitura analisava, viu que estava fora do padrão e o que não estava. Nós fazíamos algumas defesas, por exemplo, tinha alguns casos, por exemplo, de algumas casas que elas estavam construídas há mais de 10 anos, antes da primeira alteração do plano diretor, antes de 2012. Então, para elas, a lei era diferente, né? A prefeitura permitia que, por exemplo, elas não tivessem área permeável, ou então elas não tivessem afastamento. Então, tem algumas situações que a gente estava tentando usar a lei para fazer com que essas casas elas fossem regularizadas mesmo não tendo todas essas, não estando dentro da lei como pede o plano diretor. Então, nós fazíamos essas defesas, né, estudávamos todo o caso de cada cliente e nós já dizíamos para ele, olha, cliente, a tua situação é essa. Por exemplo, uma coisa que eu não pego para regularizar, não pegava, né? Era projeto que não tinha vaga de estacionamento, comércios que não tem vaga de estacionamento, casas que não tem vaga de estacionamento, porque a prefeitura não passava, né? Então era uma coisa que ela não remediava. Então sempre tinha que ter de qualquer situação, de qualquer caso, né? Então eu analisava a documentação antes de pegar o serviço pra gente saber se a gente conseguia resolver a vida daquela pessoa, né? Se dava pra gente fazer, o que não adiantava eu pegar um projeto, um serviço, e quando chegasse na prefeitura, a prefeitura barrasse porque não dava pra fazer e o serviço do cliente ficava por aquilo mesmo, entendeu? Ele pagava pra gente, a gente não fazia. Então pra gente não custa nada, né? A gente prefere analisar a documentação para ver se realmente dá para fazer, para a gente seguir com o processo, né? Então nós analisávamos para poder seguir dessa forma. Dentro dessa situação, nós fazíamos dessa forma, fazíamos essas defesas, né? Só que de dezembro para cá, em janeiro, nosso prefeito, né, o nosso prefeito Davi Almeida, ele sancionou uma lei dentro da prefeitura que ele, agora, essas coisas que estão fora das normas, não tem área permeável, não tem vaga de estacionamento, não tem afastamento, essas coisas que antes nós fazíamos defesa para que a pessoa conseguisse regularizar o imóvel dela, que antes ia para o CMDU, eles analisavam e o que não prejudicava a cidade, não prejudicava o vizinho, não prejudicava a rua, eles deixavam passar, né? Às vezes eles colocavam alguma condicionante, tinha que fazer algum serviço, fazer alguma coisa assim, então passava e regularizava esses imóveis. Mas com essa nova lei agora de janeiro de 2026 para cá, essas coisas que estão fora do padrão, elas são pagas. Elas passam por essa mesma análise que passava antes pelo CMDU, né? Se realmente elas não estão prejudicando o vizinho, não estão prejudicando a rua, qualquer coisa, elas passam e elas agora são pagas, né? Elas passam por um cálculo dentro da prefeitura e agora são por regiões. Por exemplo, a região Centro-Sul tem um valor, a região da Cidade Nova tem um valor, então cada região tem um valor a ser cobrado. Então, coisas que estão fora da norma, elas serão cobradas agora para serem regularizadas. Os nossos primeiros clientes, esses clientes que estão saindo agora, essa semana, eles já estão passando por essa nova lei, né? O processo demorou lá, a gente deu entrada ano passado, mas demorou o processo lá e eles já vieram agora passando por essa nova lei. Então, eles estão fora do parâmetro, né? Não tem área permeável, mas eles já vão passar por essa nova lei e eles já vão pagar por conta dessas situações que estão fora do plano diretor. Então, assim, gente, ao mesmo tempo que a gente está feliz porque as coisas estão sendo resolvidas, a gente também está muito triste porque já vieram os cálculos desses valores, né? E assim, por exemplo, uma área lá na Cidade Nova, de um projeto comercial, levado mais ou menos, a unidade que eles contabilizam é mais ou menos R$150 por metro quadrado. Eles fazem um cálculo lá, mas é mais ou menos isso, R$150 por metro quadrado. Então, para vocês terem uma noção, um imóvel que ele teria que ter 40 metros quadrados de área
área permeável e ele só tem, por exemplo, 20 metros quadrados, 20 metros quadrados que ele vai ter que pagar vai sair em torno de R$ 1.900 para a pessoa pagar, que é a taxa calculada direitinho conforme a nova lei. Então são valores realmente relevantes, né? Para quem está tentando, quando uma pessoa quer regularizar o seu imóvel, ela percebe que na verdade as taxas e os impostos que ela tem que pagar são altos, né? Infelizmente é desse jeito, né? No nosso país as coisas acontecem desse jeito. O nosso país vive de imposto, né? Então cada vez mais eles estão aumentando isso. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque esses clientes, eles começaram a fazer pagamentos disso, né, dessas taxas, né, que estão fora de norma. Então, todo mundo que vai regularizar o seu imóvel agora que está fora de norma vai pagar e vai passar pelo mesmo processo. Então, aumentaram os valores, né? Você vai ter que pagar mais para você regularizar o seu imóvel, né? Então, tem algumas coisas que você precisa estar dentro do padrão. Então, se você é 15% da sua casa que você não pode construir, cimentar, você tem que deixar uma área permeável lá naquele seu imóvel para estar dentro da lei. Então a gente fala isso para vocês porque, por exemplo, se vocês estão com o pensamento, querem regularizar, ou estão construindo, ou começaram a reformar, contratem um profissional que consiga ler o plano diretor para vocês, que consiga auxiliar vocês a dizer, ó, aqui, gente, a gente não vai poder construir no terreno inteiro, a gente tem que deixar tanto de área permeável aqui. Você também não vai poder encostar a sua construção na casa do vizinho, porque sua casa tem 2 andares. Então, geralmente casa de 2 andares, um lado, você tem que deixar afastamento de 2 metros de cada lado. Mas a prefeitura permite que você deixe um lado nulo, por exemplo. Então, você pode pegar a sua casinha e encostar no muro do lado, mas esse lado não pode ter nenhuma abertura. Não pode ter basculante, não pode ter janela, não pode ter nada, não pode ter um cobogózinho, nada, não pode ter nada. Aí você pode encostar. Aí o outro lado tem que ter um afastamento de 2 metros. Se não tiver, gente, vocês estarão fora da norma e quando forem regularizar vão ter que pagar.